Vamos começar então falando dos antidiarreicos. Pelo próprio nome, um antidiarreico ele tem a função de inibir quando ocorrem quadros de diarreia. Eles atuam fazendo o quê? Inibindo a motilidade e as secreções que são produzidas no trato digestivo, para evitar que se tenham muitas perdas, principalmente de eletrólitos e água, quando o animal tem quadros de diarreias profusas. Eles aumentam o tônus da musculatura circular do intestino para manter a quantidade, principalmente de água e de material para ser absorvido no intestino. E eles são classificados em 2 grupos distintos. Nós vamos ter os depressores da motilidade e os adsorventes, e vamos ter também os protetores de mucosa. Dentre esses 2 grupos, os mais utilizados são os depressores da motilidade, onde nós vamos ter drogas anticolinérgicas, como a atropina e a escopolamina. A escopolamina é a droga de escolha, porque ela tem menos efeitos colaterais que a atropina. E nós temos os opiáceos, que também são utilizados. Tintura de ópio, que nós conhecemos popularmente como elixir paregórico. E nós temos também a loperamida, que é bastante utilizado, que a gente conhece na medicina humana como o Imosec. Bom, essas drogas podem ser utilizadas nos animais. E, em relação aos protetores de mucosa, eles são pouco utilizados com esse fim, mas nós temos os óleos, que pode ser mineral ou vaselina, e pode também ser utilizado, como nós falamos anteriormente, as prostaglandinas, o misoprostol. Por quê? Porque ele estimula as células à produção de muco. E isso vai ajudar também a proteger principalmente as células intestinais quando você tem quadros de diarreia profusa. Agora, nós vamos lá na prática conhecer um pouco as apresentações comerciais que nós temos disponíveis dessas drogas. Como depressores da motilidade e os antidiarreicos, nós temos algumas formulações para grandes animais, pensando na indústria farmacêutica veterinária, mas também nós podemos utilizar algumas drogas que deprimem a motilidade do intestino, que nós pegamos e introduzimos da medicina humana. Então, vamos começar falando e dando um exemplo de uma apresentação comercial que eu tenho de um depressor de motilidade para grandes animais sob a forma de pó. Então, esse é só um exemplo, nós temos outros no mercado, e esse antidiarreico aqui, especificamente, ele está em associação com um antibacteriano. Como eu falei para vocês anteriormente, muitas vezes as indústrias já utilizam esse recurso para ajudar também no tratamento da origem dessa diarreia. E em pequenos animais, quando existe a necessidade de diminuir a motilidade, a gente pode utilizar mondaescopolamina, é bastante utilizado na clínica de pequenos animais, que tem a apresentação oral, na forma de cápsula ou drágea, e também tem a apresentação injetável, principalmente quando o excesso de peristaltismo causa muita dor e desconforto para o animal. Então, você pode utilizar dentro da sua clínica a forma injetável, que pode ser administrada por via endovenosa para que seu efeito seja atingido mais rapidamente. Então, com isso, a gente tem aqui alguns exemplos de drogas antidiarreicas. Agora nós vamos falar sobre o grupo dos catárticos, mais conhecidos para a gente como laxantes. Então, os catárticos ou laxantes vão favorecer a eliminação das fezes. Como eu falei, além de laxantes, eles também são chamados de purgantes, principalmente na medicina humana, porque eles podem provocar quadros diarreicos. E eles são classificados em 4 grupos distintos, que são eles: emolientes ou lubrificantes, formadores de massa ou coloides hidrofílicos, os osmóticos, também conhecidos como salinos, e os estimulantes ou irritantes.
Então, nós vamos conhecer esses grupos agora de catárticos que nós temos disponíveis no mercado para utilização dentro da medicina veterinária. Então, em relação aos emolientes, eles vão lubrificar e amolecem as fezes pelo contato externo com elas. Então, eles vão impedir o ressecamento das fezes, por quê? Porque como eles são emolientes, eles são óleos, a partir do momento que ele recobre as fezes, ele impede que saia mais água de dentro das fezes para ser absorvida no organismo do animal. Então, ele impede o ressecamento dessas fezes. Eles não são digeridos, não são absorvidos, eles saem junto com as fezes e não causam nenhum tipo de disfunção ou tenha qualquer efeito colateral no organismo do animal, a não ser amolecer as fezes. Os principais representantes desse grupo são os óleos mineral e vegetal e também a vaselina. O próximo grupo que nós vamos estudar são os formadores de massa. E esses formadores de massa são utilizados principalmente nas espécies caninas e felinas. Eles são indigeríveis e têm propriedades hidrofílicas, ou seja, eles não são absorvidos pelo organismo. O que ele vai fazer? Como ele tem propriedade hidrofílica, ele vai atrair a água do organismo do animal para dentro do lúmen intestinal. Isso vai fazer com que aumente o volume das fezes, que ela fique mais líquida e ela possa ser eliminada de forma adequada. Nós temos dois principais representantes, as sementes de psyllium e os farelos, que pode ser farelo de trigo e farelo de aveia. Um terceiro grupo são os osmóticos, também conhecidos como salinos. Por quê? Porque, nesse caso, eles realmente têm um sal na sua base e eles são pouco e lentamente absorvidos no organismo do animal, diferente dos que nós falamos anteriormente. Eles vão exercer a sua atividade osmótica no lúmen intestinal. Então, como eles são um sal, a base de sódio, quando eles são absorvidos lentamente, aquele sódio contido ali vai atrair a água para dentro do lúmen, fazendo com que as fezes fiquem mais líquidas e possam ser eliminadas. Só que, quando ele faz com que essa água entre no lúmen, a luz intestinal ela aumenta e distende a fibra muscular. Então, ele, quando causa essa distensão das fibras musculares, consequentemente, eu vou ter o quê? Aumento do peristaltismo intestinal para favorecer a eliminação daquelas fezes retidas. Nós temos dois principais representantes, a lactulose, os sais de magnésio e sais de sódio. E nós temos os estimulantes, por fim, ou também conhecido como irritantes. Por que tem esse nome, irritante? Irritante significa que vai irritar. E nesse caso aqui, eles vão provocar irritação da mucosa intestinal. Com essa irritação, vai ocorrer a inibição da absorção de água do intestino para o organismo do animal. E isso vai fazer com que ele consiga fazer as fezes ficarem hidratadas e posteriormente serem eliminadas. Quando isso acontece também, paralelamente, por essa irritação da mucosa, eu vou ter um estímulo dos plexos intramurais. E quando eu tenho esse estímulo de plexo intramural, eu tenho aumento da motilidade gastrointestinal, também ajudando no favorecimento de eliminação das fezes. Quem são os nossos principais representantes desse grupo? Nós temos o bisacodil, o picosulfato e a sene. Então, agora, nós vamos lá na prática conhecer um pouco desses laxantes que são mais utilizados dentro da clínica médico-veterinária. Dentro do grupo dos catárticos ou laxantes, nós também temos algumas apresentações veterinárias e algumas apresentações que nós utilizamos da medicina humana. Então, vou começar mostrando para vocês algumas apresentações que nós temos dos catárticos salinos, que são feitos ou fabricados pelas indústrias sob a forma de pó para serem adicionados
a ração e serem administrados por via oral. Então, esse tipo de laxante ou catártico é extremamente utilizado em grandes animais. Já os que nós temos formulação e apresentação comercial, que nós pegamos e utilizamos da medicina humana, o que nós mais utilizamos na nossa rotina é a lactulose, que para nós temos a apresentação em xarope, e esse xarope ele vem com flavorizante, que vai dar sabor para ele, e tem vários sabores diferentes. E você pode administrar de acordo com o peso do animal por via oral também. Então, aqui nós temos o exemplo de que nós podemos utilizar, né, tanto catárticos de origem da indústria farmacêutica veterinária, como também da indústria farmacêutica humana.